Olá, eu sou Marlon Camacho e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre como falar para as crianças sobre aqueles temas, situações complexas, difíceis e que a gente fica com medo de gerar algum trauma, de passar uma informação que a criança não consegue absorver, por exemplo, doença, morte e muitas outras mais. Acompanhe aí o vídeo comigo. Vamos lá, se o assunto é educação consciente, educação eficaz, eficiente de filhos te interessa, então já se inscreva nesse canal para que você fique recebendo as notificações de tudo que acontece por aqui. E eu já quero pedir a sua ajuda. Quando você curte no vídeo, quando você comenta, e principalmente quando você compartilha no grupo do WhatsApp, para algum amigo ou amiga, você me ajuda a alcançar mais famílias e levar a mensagem ainda para mais pessoas. Então, eu vou te dar aí 30 segundinhos e fazer esse pedido. 30 segundinhos, não, 5 segundinhos para que você faça isso para mim, ok? E vamos lá. Falar sobre temas complexos com as crianças. Né? Nós acabamos de passar por agora, recentemente, por exemplo, o mês do Setembro Amarelo, onde tem toda uma conscientização a respeito do suicídio. Estamos agora no mês de outubro, onde há todo um movimento na conscientização a respeito do câncer de mama. Então, são assuntos que passam na televisão, nas redes sociais, e às vezes a gente conversa com outros adultos e a criança está ouvindo. Estamos num momento de uma pandemia, né, um caso muito difícil, uma situação que gera muita ansiedade, medo, angústia, preocupação, e o assunto morte, por exemplo, doença, está o tempo inteiro sendo comentado, sendo falado. E aí? Como conversar sobre assuntos complexos, difíceis, indesejáveis com as crianças? Essa é uma das perguntas e das dúvidas que eu mais recebo. Principalmente quando diz a respeito à morte. Quando morre alguém muito querido, uma mãe, um pai, quando morre um tio, um avô, uma avó, alguém que é muito próximo da criança. Nós viemos de uma educação onde, na grande maioria, buscava camuflar assuntos complexos. Então, separava-se muito assim, isso é coisa de adulto, isso é coisa de criança. Então, quando uma mãe ou um pai estava chorando, triste, a fala primeira que vem é dizer para a criança, não é nada não, coisa de gente grande. Quando a criança faz uma pergunta sobre sexo, como ela nasceu, de onde ela veio, geralmente pais e mães ficam extremamente sem jeito e falam assim, opa, como que eu falo, o que que eu falo, isso é coisa de adulto, como que é essa situação? Gente, com medo, né, de gerar algum trauma, algum sobrepeso, um peso emocional, uma carga muito grande na criança, a gente tem esse costume, como pai e mãe, né, de camuflar, de fingir, de tentar poupar a criança de uma possível dor ou sofrimento. Só que essa estratégia é extremamente ineficaz. Por quê? Primeiro, porque as crianças são excelentes observadoras. Elas são experts. Então, elas observam, elas percebem as nuances do nosso rosto, da nossa voz. Elas percebem as emoções por trás daquilo que estamos vivendo, percebendo. Ela ouve, ela faz as suas leituras. Então, a criança está percebendo algo e quando ela pergunta, a resposta vai no lado contrário ao que ela está percebendo, a leitura que ela está fazendo. Isso torna a criança, em vez de mais segura e tranquila, talvez mais ansiosa, angustiada, mais insegura. Porque ela não está tendo a sua dúvida e a sua percepção validadas, acolhidas. Então, por exemplo, no caso de um pai e uma mãe que está chorando, tudo bem chorar, sentir tristeza, faz parte da vida adulta, faz parte da vida, inclusive de crianças. A gente não precisa entrar nos pormenores, mas é muito mais saudável. Uma vez, em vez de eu falar para a criança, não é nada não, eu falar, papai está triste.
tem acontecido algumas coisas comigo que tem me deixado bastante triste. Não é nada com você, meu filho. Pode ficar tranquilo. Vem aqui ficar abraçadinho comigo, assim eu vou me sentir melhor. Opa, estamos ajudando a criança a entender que tristeza faz parte, chorar faz parte e que a gente se ajuda, a gente se apoia. O mesmo princípio é para outros assuntos delicados. Por exemplo, o assunto da morte. Né? A morte é algo que acontece, está presente. E aí tentar camuflar isso para a criança, fingir ou tentar florear muito para passar informação para a criança, só gera ainda mais instabilidade e irritabilidade na criança. Então, muito melhor a gente entender que precisamos comunicar na linguagem da criança, respeitar a sua idade, mas precisamos sempre focar naquilo que é claro, verdadeiro, coerente. Como me conectar com a idade da criança? Eu não preciso entrar em pormenores. Né? Em muitos dos assuntos complexos, a melhor estratégia é a gente sempre fazer perguntas para a criança. Então, por exemplo, se a criança viu alguém falando sobre suicídio e ela vem e te pergunta: mamãe, o que é suicídio? Papai, o que é suicídio? Às vezes a gente fala, nada não, coisa de adulto, a gente pode voltar a essa pergunta. O que você sabe sobre isso? Onde você ouviu sobre isso? O que você imagina que é? E deixar que a criança mesmo fale. Além de usar essa estratégia de fazer perguntas para a criança, uma outra questão é sempre a gente usar a história. Quando a gente fala, por exemplo, né, nosso ponto da conversa aqui é sobre morte. Há inúmeros livros, contos e histórias que ajudam a criança a compreender o que é a morte e como lidar com ela. Então nós podemos sim usar livros, histórias, vídeos, e hoje a gente tem internet, então você pode ir na internet pesquisar e ver várias opções e escolher aquela que melhor se adequa à sua criança, por você conhecê-la, você vai saber decidir isso. Então a gente começa a usar então muito mais o lúdico, né? A gente faz perguntas, usa o lúdico, e no terceira dica, para a gente tratar sobre esses assuntos complexos da criança. Além de eu fazer as perguntas, usar o lúdico, é eu também ancorar a informação na ciência, numa explicação natural, biológica, científica. As crianças são muito curiosas de como as coisas funcionam. E o simples fato da gente explicar o acontecimento das coisas, como um vírus age dentro do corpo, como que a bactéria age, o que acontece quando a gente nasce, o que acontece, o que nos faz crescer, quais são as partes que a gente tem dentro da gente que faz com que a gente respire, que a gente fique bem. Explicar isso para a criança ajuda muito ela a compreender dessa nossa natureza, dessa nossa forma, né, de existir. E isso ajuda ela a assimilar o que a gente quer passar. Então, se tem algum caso de doença, enfermidade na família, você pode usar esses elementos, inclusive conectado com a questão das histórias, das imagens, das fábulas, que ajudam muito a criança a visualizar tudo isso. Então, eu posso fazer perguntas, eu posso usar histórias, a imaginação, eu posso ancorar tudo que eu falo numa explicação mais biológica, científica, natural. E por último, é abrir um ambiente de confiança, onde todos os assuntos podem ser tratados. Mesmo que quando sua criança pergunte ou fale algo que te deixou incomodado, você não sabe como responder naquilo ali, diga para ela, olha, eu preciso pesquisar um pouco mais para eu te responder de forma correta. Me dê um dia e a gente volta a conversar sobre isso. E faça esse compromisso de voltar a conversar com sua criança, de falar com ela novamente, de trazer, às vezes você se prepara, conversa com alguém, treina um pouco, para você se sentir segura. A grande questão é, não adianta a gente tentar colocar os nossos filhos numa bolha, protegê-los do que está acontecendo, do que acontece e do que pode acontecer. Nós não vamos colocar uma carga
e informações que não são adequadas à sua idade. Por isso nós vamos sempre com cuidado, mas nunca com mentira. Eu não preciso falar tudo, mas eu também não preciso, para a criança, falar o que não é verdade. Ou simplesmente virar para ela e falar, isso é assunto de adulto. O que a sua criança tem percebido, perguntado, o que ela tem se interessado? Não tenha medo dessas perguntas. Quando você usa essas 4 dicas que eu te dei, principalmente quando a gente faz perguntas, você vai perceber que muitas coisas podem ser resolvidas facilmente. Recentemente, eu respondi uma dúvida de uma mãe que tinha perdido a avó. E a avó era muito próxima dos seus 2 filhos. E ela estava muito apreensiva em como contar isso para a sua criança. E conversamos, passei essas dicas, deixei ela tranquila, e no outro dia ela me veio super agradecida, mandar uma mensagem dizendo, Marlon, foi ótimo. A gente sentou, eu conversei, choramos juntos, vimos algumas fotos, relembramos alguns momentos, e eu tenho certeza que esse momento junto, que a gente passou ali, processando já essa perda, e criando principalmente esse ambiente de confiança, de apoio mútuo, vai fazer toda a diferença. E por aí, você tem alguma experiência como essa? Está passando por algum momento desafiador? Sabe alguém que está passando por esse momento? Compartilhe esse vídeo. E, inclusive, eu quero encerrar fazendo um apelo. Nós precisamos também tomar cuidado sobre o acesso das crianças a notícias, noticiários, falas negativas, vídeos na internet que não são adequados à sua idade. Tudo isso pode gerar para a sua criança contato e informações que ela ainda não está preparada ou não precisa lidar agora. Então, por isso, cuide do que a sua criança vê, cuide do que a sua criança ouve, cuide do que você conversa no ambiente próximo à criança, não deixe a televisão ligada, falando o dia todo na sua casa. Cuide disso. E quando acontecer de tratar assuntos delicados, seja sensível e verdadeiro. E eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença para você e para a sua criança. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu comentário aqui, compartilhe, se inscreva no canal e eu te aguardo no próximo vídeo aqui no YouTube.